Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à correção da nossa prova de escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Correção muito esperada por todos. Ela vai agora balizar, nortear o restante das nossas aulas, conforme a gente combinou. Gravamos a primeira etapa, baseada no edital. Fomos muito bem, muita gente gabaritou. Tem gente falando que eu sou mago, guru, vidente, que eu adivinhei o que ia cair. Na verdade, pessoal, é só focar na grade. Está bem escrito o que vai cobrar, a gente está fazendo isso, focando na grade. A gente não fugiu de nada, então tudo que a gente estudou, a tendência de cair é bem grande. Agora, com essa refinada aqui, vai ficar ainda melhor. Vou comentar mais para o final esses detalhes, vamos direto para a correção. Vou dar ênfase maior nas questões que tiveram mais dúvidas, que o pessoal postou nos comentários. Para acompanhar a correção, pessoal, quem não baixou ainda a prova, vem aqui no site fabianoabreu.com, guia downloads, rola até embaixo aqui, ó, material PCSP 2018. Tem uma série de materiais aqui. É o último, novo, postei recentemente. Agora vai ser a prova de escrivão. Tem a outra aqui de investigador que eu vou analisar depois. Uma análise mais rápida, uma prova um pouco menor. E o nível também um pouco mais fácil. Ctrl F para localizar aqui. Informática. Noções de informática. A primeira questão é a 67. Questão interessante, eu quero fazer um comentário sobre essa questão aqui, embora todo mundo acertou. Mas eu quero aprofundar um pouquinho, preste bastante atenção, porque a área de trabalho é um assunto que tá bem expresso no edital. E pode cair uma variação dessa questão aqui na próxima prova. A área de trabalho é um elemento presente em alguns sistemas operacionais como o Windows. Sobre essa área no Windows, é correto afirmar que, perceba que o próprio enunciado já foi genérico. Como o Windows não foi específico falando de Windows, como muita gente está comentando, e perguntando, inclusive, se é necessário realmente estudar Linux. Percebam só, pelo enunciado dessa questão, a leitura que eu faço. A VUNESP está deixando no ar. A próxima prova pode cobrar alguma coisa nesse sentido, falando o seguinte: sistemas operacionais como o Linux, por exemplo, e falar sobre tabela de arquivos, falar sobre aquelas permissões que a gente comentou na aula passada, na aula número 8. Então, é importante, sim, ter uma noção de informática. Perceberam que a VUNESP não está cobrando profundidade em nada, é superficial, porém o assunto é muito amplo. Você tem que ver todo o material, tem que ver muita coisa para gabaritar, conforme muita gente gabaritou. Então, eu ainda acredito que pode ser cobrado alguma coisa em Linux. A gente vai ver que em uma dessas provas apareceu a palavrinha Linux lá já. Isso apareceu sim, só como referência, mas não cobrou nada específico na plataforma. Mas vamos lá. A única função da área de trabalho, no caso, é constituir um pano de fundo para a tela, que pode ser alterado pelo usuário. Ela tem mais funções do que constituir um pano, na verdade é um plano de fundo, então não é essa, ela tem mais funções que isso. Letra B. A sua função é armazenar ícones para programas do sistema, como a lixeira, colocados durante a instalação e que não podem ser removidos pelo usuário. A gente sabe que ela tem muito mais funções do que isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu posso remover a lixeira da área de trabalho? Eu posso deletá-la, removê-la, desativá-la? Se fosse na prova agora, o que você responderia? Sim ou não? Então a gente vai lá para a lixeira, vamos dar uma olhada nisso. Primeira observação aqui, ó, que a minha lixeira está com lixo. Olha aqui, tem um detalhezinho que já foi cobrado em prova. Perceberam que ela tem um lixinho? Vou esvaziar aqui, ó, botão direito, esvaziar a lixeira. Tem certeza que deseja excluir permanentemente este arquivo? Porque ele já está na lixeira, daqui agora ele vai embora direto. Limpei a lixeira, ela mudou seu formato. Agora eu vou tentar deletar a lixeira. Ah, mas como que eu deleto a lixeira? Vai para onde? Para a lixeira? É meio antagônico, né? Na verdade, vamos utilizar um recurso aqui que pode ser que ele seja cobrado, que é o Windows I de índio. Vamos abrir aqui as configurações do Windows. Memorizem esse caminho que eu vou fazer aqui agora. Configurações do Windows, personalização, temas. Do lado de cá a gente vai vir em configurações de ícones da área de trabalho. Percebam que os ícones da área de trabalho são aqui, ó. O único que está habilitado é a lixeira. Posso desabilitar, mandar aplicar. Vamos lá. Sumiu. Eu não consigo deletá-la, mas eu consigo desativá-la. Mas no caso do plano de fundo aqui da área de trabalho, ela foi realmente removida aquela imagem. Ela está desativada, então não tem a lixeira aqui visível. Vamos lá. Vou habilitá-la novamente e posso habilitar mais componentes. Meu computador, arquivos de usuário, aplicar.
essa movimentação que eu estou fazendo aqui de clicar com direito, isso já foi cobrado na prova da VUNESP. Essas ferramentas aqui, já estou dando várias dicas. Pessoal, volta para a aplicação e treine isso. Esse caminho aqui eu recomendo que vocês façam novamente e dêem uma olhada lá dentro. Quais são as opções que tem aqui, ó? Nas configurações de ícones da área de trabalho eu tenho lá computador, arquivo do usuário, rede, lixeira e painel de controle. Aí pode aparecer um outro aqui, ó, elemento. Aí você não memorizou, não parou para analisar isso aqui. Esses detalhes é que a VUNESP cobra. São simples, superficiais, porém é o que tem sido cobrado. Eu vou deixar apenas a lixeira, vou aplicar novamente. Vamos voltar lá, ela está aqui. Voltando aqui para a questão, não podem ser removidos pelo usuário, ela na verdade, ela pode ser retirada sim de lá. Ela se destina a armazenar pequenas quantidades de dados para posteriormente serem transferidos. Esse conceito aqui é de quê, pessoal? De área de transferência, não é a área de trabalho. Esse conceito aqui é da área de transferência, que também está no edital. A letra D, ela é um espaço de armazenamento destinado a guardar todos os arquivos e programas do usuário. Não é aqui que a gente faz isso, né? Letra E, sobrou a letra E, vai ser o gabarito. Ela pode incluir ícones de programas, pastas e até mesmo arquivos de interesse do usuário. É essa aqui a definição dela. Gabarito da 67, letra E. 68 é uma questão interessante também. Em um computador com sistema operacional Windows, um usuário encontrou os seguintes arquivos em uma mesma pasta: a.pdf, a-cópia.pdf e abre parênteses, fecha parênteses, .pdf. Sobre esses arquivos é correto afirmar que, certamente, todos os arquivos são diferentes, não havendo possibilidade de serem iguais. Não é, vou explicar por quê. A.pdf é a versão original de um arquivo e A1.pdf é a versão compactada do mesmo arquivo. Não é também. Letra C. A.pdf e A1.pdf foram gerados possivelmente a partir de 2 downloads consecutivos do mesmo arquivo de um site para uma mesma pasta. Essa questão é o gabarito e ele fala que gerados possivelmente a partir de 2 downloads. Eu posso criar arquivos diferentes e nomeá-los dessa forma. Porém, o sistema ele faz isso naturalmente, então é possível sim. Se você vier aqui nessa apostila, no caso que a gente está fazendo aqui agora, fizer um download, ele vai nomear com o nome padrão aqui. Faz outro, vai nomear com esse nome padrão e o 1. Faz outro, número 2, ou seja, são arquivos idênticos e ele vai colocando número 1, 2, 3, 4 para te falar que são versões do mesmo download. O mesmo download várias vezes, então é possível. Outro comentário que eu quero tecer dessa questão aqui. O A-cópia é o mesmo princípio, porém, olha aqui, baseados em cópia na mesma pasta. Eu estou aqui na pasta da PCSP, do material de vocês. Eu vou dar um Ctrl+C, agora um Ctrl+V nesse arquivo aqui, ó, facebook.txt. Ctrl+V. O mesmo arquivo, o mesmo conteúdo, porém ele deu um traço, cópia.txt. Agora com o segundo, traço, cópia, 2. Essas variações podem ser cobradas na prova, como aconteceu aqui, de forma um pouco diferente. Como eu falo, ela fica tangenciando ali a questão. Vou jogar para a lixeira, selecionar esses dois aqui, vou dar um delete, vou mandar embora. Foi para a lixeira. Então perceberam que tanto a variação do parênteses como essa do menos, aqui ó, cópia, PDF, ela é possível de ocorrer? Então é um detalhe que a banca, detalhe simples, mas que você não prestar atenção, passa batido. 68, letra C, dispensa comentário as demais. Questão 69, muito simples, um usuário, mas também tem um comentário bem interessante nessa questão aqui, que vai valer para a próxima prova. Um usuário de um computador com sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, utilizou a tecla Ctrl+C em um texto selecionado de um arquivo gerado pelo Word e em seguida utilizou Ctrl+V para uma célula de uma planilha de um arquivo gerado pelo Microsoft Excel. Sobre essas ações, é correto afirmar que o texto selecionado do arquivo do Word será copiado para a área de transferência do Windows e em seguida copiado desta para a célula do Microsoft Excel. Exatamente isso. Tratou de transferência de arquivo, área de transferência. Vou comentar duas coisas aqui sobre essa questão. A primeira, quando você copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, vai acontecer exatamente isso. Vai para a área de transferência do Windows e depois vai para o local que você colou.
A segunda observação, aqui mais embaixo eu vou comentar a letra E, que eles mencionaram a tecla de atalho Alt, Ctrl V e Ctrl V. Vamos ler a questão aqui. Elas gerarão uma mensagem de erro, pois a transferência de informações para planilhas do Microsoft Excel exigem as teclas Alt, Ctrl V, que realiza a compatibilização de formatos, em vez de Ctrl V. Quem estudou com a gente aí nas aulas passadas, verificou que Alt Ctrl V é uma tecla de atalho que auxilia demasiadamente colar um objeto ou colar parte de texto de um aplicativo para o outro e tentar compatibilizar realmente, porque às vezes você cola um texto do Word no Excel, desconfigura tudo, às vezes você perde formato, perde fórmula, perde uma série de coisas. O Alt Ctrl V é o colar especial que pode ser utilizado, mas não exige que seja feito isso. O que tornou essa questão errada, na verdade, que falou que exige o Alt Ctrl V, mas ele existe e é possível sim. Inclusive, no dia a dia eu utilizo muito o Alt Ctrl V, porque eu quero preservar uma formatação ou não preservar a formatação. Essa tecla de atalho ela vai me auxiliar demais nessa decisão. Vejam bem, vou pegar esse texto aqui, ó, vou dar um Ctrl C e vou jogar no Excel. Não peguei do Word, peguei do PDF, mas vou dar um Ctrl V direto. Olha aqui, Ctrl V, copiou aqui dessa forma. Agora eu vou fazer um Ctrl Z, desfazer aqui, um Ctrl Alt Ctrl V, né? Ou Ctrl Alt V. Me deram duas opções, texto Unicode ou apenas texto. Dependendo da origem, se tiver rico em formatação principalmente, com imagem, com fórmulas, com uma série de propriedades, essa função como ela vai ficar extensa, vai ter uma série de opções aqui. Deixa eu tentar uma outra coisa aqui. Vou pegar aqui um texto da internet, que está aqui, ó, e vou tentar copiá-la agora. Ctrl C e vou jogar aqui no Excel. Alt Ctrl V. Já apareceu agora HTML, texto Unicode ou texto. Se eu tivesse pegado imagem ou outras coisas lá, ele daria cada vez mais opções aqui no como. Isso aqui vai variar, é contextual. Dependendo do contexto, da fonte, da origem, para o destino, esse campo aqui, ó, ele vai aparecer mais ou menos opções. Vai variar bastante. Mas é o colar especial. A 69 a gente fechou então com letra A. Vamos para a questão número 70. 70 eu falei esses dias numa aula aqui. Muito fácil. Essa aqui não merece nem comentário. No Microsoft Word 2016, em sua versão em português e configuração padrão, deseja-se pesquisar um texto em um documento para substituí-lo por outro. A tecla de atalho que permite essa operação de localizar e substituir é Ctrl O, novo arquivo, Ctrl U, localizar e substituir. Falando sobre isso, gabarito letra B. No Microsoft Word 2016, em sua versão em português e configuração padrão, é possível, por intermédio da janela Fonte, aberta por meio da guia Página Inicial, Grupo Fonte, ajustar o espaçamento de caracteres. Os tipos de espaçamentos permitidos são, vamos direto, né? Normal, expandido e condensado, letra D. 72, mais uma questão de Word. Por quê, pessoal? Então quer dizer que vai cobrar mais o Word. Faça uma leitura de ambiente aqui. Prova para escrivão, o cara vai utilizar o Word, a ferramenta principal dele é o Word. 72, uma palavra de um documento foi selecionada no Microsoft Word 2016 em sua versão em português e configuração padrão. Supondo que essa palavra se encontrava em seu estilo de fonte normal e foi aplicada uma formatação que deixou todas as letras dessa palavra inclinadas para a direita. A provável formatação aplicada foi itálico, taxado, negrito, sobrescrito, subscrito. Pessoal, inclinado para a direita, a gente sabe que é o itálico, não é isso? Gabarito da 72, letra A. Todas essas questões que a gente passou agora, quem quiser revisar e localizar na apostila, está aqui, ó, a partir da página 296. No TJSP estava escrito Microsoft Word 2016, desse jeito aqui. E na prova de vocês, saiu Microsoft Word e apareceu aplicativos de escritório, somente. Mas não mudou nada em relação a isso aqui. Por isso que a gente está indo em cima e matando a pau, a gente está sendo incisivo na grade. Percebam que tudo que foi falado lá, olha, área de transferência, todas aquelas guias, detalhes aqui, ó, tudo marcadinho. Os últimos 24 itens ficam disponíveis aqui. Onde? Área de transferência. Olha a tecla de atalho dele. Ctrl Alt V vai estar em algum lugar aqui na apostila falando. Curiosidade, a área de transferência é do Microsoft Office 2016.
Qual área, pessoal? Não a área do Windows. Essa área que eu estou falando aqui, ó, esse desenho aqui, ó, que grava os 24 últimos itens copiados ou recortados. Você copia alguma coisa ou recorta dentro dos aplicativos de escritório, eles vão para essa área aqui e podem ser utilizados em qualquer aplicativo daquele suíte Microsoft Office. Você clica nele aqui e recupera informações até as 24 últimas que foram copiadas e coladas. Então, difere um pouquinho da área de transferência do Windows, que grava o último. Você copia o último, joga para a área de transferência, depois cola. Ele fica lá, você pode colar ele várias vezes. Porém, você não tem essa opção aqui dos 24 últimos itens. Essa área aqui que eu estou falando, ela é específica do suíte de escritório Office. Aqui tem um exemplo de vários itens colados aqui. O colar especial, como eu falei, Alt Ctrl V foi mencionado aqui, como tudo que a gente está vendo na prova está aqui na apostila. Página inicial, pincel de formatação, tudo isso pode ser cobrado, pessoal. Tudo isso aqui está dentro do contexto da grade. Essa apostila ela foi feita focada naquele edital, detalhada aquilo que a banca tende a cobrar. Inclusive, olha aqui, criei algumas imagens, tipo vista explodida, mostrando detalhes de cada ferramenta conforme definição do próprio sistema. Olha aqui, tudo isso aqui é do sistema. Olha aqui a última questão que a gente fez. Avançado, normal, espaçamento normal. Se você clica aqui, está expandido. Está aqui na cara. O que o aluno tem que fazer? Não é passar rápido aqui nisso aqui não. Viu uma imagem, está com um vermelhinho aqui, avançado e tal. Abre a sua aplicação, dá uma navegada, dá uma olhada aqui no visual. Na hora da prova fica fácil de fazer. Está tudo aqui na apostila. Agora a gente vai corrigir algumas de Excel, um nível muito simples. Para quem assistiu lá as aulas que eu indiquei, fez o dever de casa certinho, não teve dificuldade nisso. Até a função que eu falei, isso dessa função que vai cair. E olha que eu não conheço ninguém na VUNESP, nem sei onde que fica a VUNESP, mas por questão de prática, por questão de experiência, a gente já sabe mais ou menos aquilo que a banca vai querer cobrar. Eu falei, gente, maior, menor, mínimo, máximo, isso sempre cai, soma, soma-se, aí apareceu um conte aqui, né? Conte, a gente vai fazer ele aqui agora. Revisem isso e misturem uma com a outra, como a prova de delegado cobrou, misturou lá 3 ou 4 funções numa equação. Aí o pessoal fica doido, não sabe fazer nenhuma. Então, é muito simples o Excel, desde que você pratique. Vamos para essa aqui, questão bem básica. Analise a seguinte planilha editada no Excel 2016 em sua versão em português e configuração padrão. Está aqui uma tabelinha, células, colunas e linhas, alguns valores. Digitou-se na célula D6, ela vai estar aqui, ó, D6, a seguinte fórmula. Está aqui dada a fórmula. Um operador aqui de comparação, olha aqui, diferente. O que eu falei, pessoal? Pelo amor de Deus, você tem que conhecer todos os operadores do Excel. São só 16. Na revisão tem. Para quem não tem material, nas aulas eu passei, gente. Tem um curso de Excel no canal aqui completo. Tem uma aulinha lá que ela tem mais ou menos 16 minutos. Parece que é 1 minuto para cada operador, explicando a função de cada um. E eu vi nos comentários o pessoal falando, gente, mas como é que foi dar esse valor aqui se eu não vi nada disso na função? Era só conhecer isso aqui, ó. O que essa questão está fazendo, pessoal? O que ela está pedindo? Maior, retornar primeiro o maior valor de A1 até C4 na primeira posição. A função maior ela requer argumentos. O que é isso? Não tem como você fazer isso aqui, ó. Maior entre A1 e C4. Ela não vai te retornar. Se você quiser o maior número entre A1 e C4 sem argumento, você usa a função máximo. Qual que é o valor máximo ali dentro? Ou mínimo. Aí ele não tem argumento. A função maior e menor, eu digo, já disse e repito, ela precisa de argumento. Esse argumento é esse númerozinho aqui, ó, que vem aqui na frente. Vou até aumentar um pouco mais. Esse númerozinho aqui, ó. Ele quer dizer o quê? Qual que é a posição do maior? É uma classificação. Eu quero o maior na primeira posição, então o primeiro maior. Eu classifico tudo, o primeiro maior é a resposta. Essa aqui está fácil. Fica um pouco mais complexo quando é o segundo, terceiro, quarto maior, porque tem valores repetidos e eles ocupam lugar na fila. Você tem que enfileirar todos. Tem aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Você tem que colocar 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Então, o espaço 2, 3, 4, 5, 6 pode ser o mesmo valor, porque ele repete lugar na fila. Tem que enfileirar todos. Essa é uma dúvida que muita gente tem nessa função. Eu expliquei com mais detalhe, não vou aprofundar agora, porque nas aulas de reforço que eu passei para vocês, eu explico com detalhe, faço a questão todinha lá. Vou resolver só essa aqui, imaginando que você já entenda a função maior e menor, porque eu falei que tem que fazer essa questão, tem que levar ela na ponta da língua.
Então, o que ela está pedindo? A primeira função maior, você vai achar aqui o maior entre A1 e C4 e vai perguntar se ele é diferente. E está perguntando, ele é diferente do menor valor entre B2 e C5? Basicamente, a questão fez isso. Vai falar assim, aluno, o maior número no intervalo de A1 até C4, ele é diferente do menor número do intervalo de B2 até C5? Sempre as funções do Excel têm que ser convertidas em texto, você tem que lê-las de forma que você estivesse te perguntando em português, dessa forma que eu fiz. Função se, quanto se, soma, é como se fosse uma conversa, alguém te perguntando alguma coisa, porém em formato de função. Então o que você deve fazer aqui? Vamos lá para o Excel, ela já está montada aqui. Primeira coisa, vou analisar aqui todos os valores repetidos. Olha aqui, maior valor de A1 até C4 na primeira posição. De A1 até C4, olha aqui, A1, C4. Está em azul, tá vendo que o vermelho está sobrepondo ali? Essa parte sombreada é azul. Todos esses valores aqui, ó, ele quer o maior na primeira posição. Se fosse na segunda, terceira, quarta posição, eu teria que organizar, colocar em linha para saber quais valores são repetidos ali. Mas como é o maior na primeira posição, é só olhar qual que é o valor maior aqui, ó. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, o maior valor aqui é 3. Então, já sei que o maior valor desse conjunto aqui é 3. Agora a pergunta, ele é diferente do menor valor do outro intervalo? Vamos ver qual que é o menor aqui. Então, memoriza aí. 3, no primeiro, aqui retornou 3. Agora que vai retornar quanto? O menor na primeira posição está aqui, ó, entre B2 e C5, que é aqui, ó, B2 até C5. O C está aqui, ó, e a linha 5 está aqui, esse vermelhinho. Qual que é o menor valor aqui? Como está na primeira posição, ficou fácil. Se fosse uma prova de nível um pouco mais avançado, essa posição aqui ia mudar. O menor aqui, então, de todos, 2, 2, 2, 3, 3, é o 2. Então, eles são diferentes. Vai perguntar, então. Quando é um teste lógico vai perguntar, você responde se é verdadeiro ou falso. É só isso, eu já expliquei isso nas aulas de Excel, naquelas aulas de reforço. Quando é uma comparação, um teste lógico e tal, vai te perguntar se isso é igual àquilo, maior que aquilo, você tem que responder, é verdadeiro ou falso? O próprio sistema responde desse jeito. Em resumo, só está te perguntando isso. 3 é diferente de 2? É, então, verdade. Olha lá, verdadeiro. Por isso, vamos fazer um teste mais bacaninho aqui, ó. Vou retirar isso aqui, ó. Maior entre A1 e C4 na primeira posição. Vai retornar quanto aqui agora? Se é que você me entendeu aqui, essa expressão que eu te passei aqui agora. O maior entre A1 e C4 na primeira posição, o maior de todos aqui vai ser o 3. Olha lá. Agora, se eu mudar aqui, maior na terceira, quarta, quinta posição, o quinto maior. Eu sei que o primeiro maior é 3, aí vem 3 de novo, depois vem 2, vai ser 2. Tem um tanto de 2 aqui, ó. Vamos lá. 2. Tá vendo? Por que ele é o 2, pessoal? Quinta posição, ele vai enfileirar todos e os números repetidos vão ser contados também. Essa é uma pergunta muito comum que os alunos me fazem. A função maior, ela sempre vai enfileirar todo mundo, colocar em fila mesmo. Na informática é muito comum o termo fila. Vai enfileirar e cada valor vai ocupar um espaço na fila, mesmo que ele seja um valor repetido. Falei que eu não ia entrar em detalhe, mas eu acabo que eu empolgo e explico o negócio todo de novo. Pessoal, a próxima eu não vou explicar tanto assim. Quem tiver dúvida, volta nas aulas anteriores e dá uma revisão lá para a gente acelerar aqui. Tudo que eu fiz aqui em relação a funções se aplica no Calc também. O que vai variar, no caso aqui, é a interface, faixa de opções, aqueles botões, aí sim muda alguma coisa. Mas aqui, tudo que a gente fez aqui, se você copiar e colar essa função no LibreOffice Calc, vai rodar normalmente. Analise a planilha a seguir editada no Excel 2016 em sua versão em português e configuração padrão. Uma célulazinha aqui, uma tabela com valores. Ainda na célula C5 foi digitada a fórmula. Aqui embaixo no C5 digitou uma fórmula. Conte ponto número A1 até B4. O que essa função faz? Ela conta números dentro de um intervalo. Ela vai contar só números. Quantos números eu tenho? Ela vai somar os números? Não, ela vai contar quantos números eu tenho ali. Eu tenho aqui, nessa célula eu tenho 1, nessa aqui eu tenho outro, 2. Aqui a letra não vai contar. Aqui é número também, 3. 4, 5, 6 números. Ah, não, eu tenho que somar 2, 4, 6, 7, 8. Aí marco 8, sai todo feliz. Acertei, porque era para somar número. Tem que conhecer a sintaxe da função. Essa função é muito comum de ser cobrada. Ela vai contar quantos números em qual intervalo? De A1 até B4. De A1 até B4, todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá ver? Conte números de A1 até B4. Olha aqui, todos os intervalos. De A1
até B4. Dou um Enter, 6 números. Ah, mas por que não contou o A? Porque o A não é número. Aqui, ó, se eu pegar o A e colocar o número 1, 10 aqui, por exemplo, ele vai acrescentar um valor só aqui, vai retornar agora 7. Olha lá. Porque ele não está contando, não está somando os valores daqueles números, está contando cada número como um elemento, porque a função é conte números. Agora vamos ver uma variação aqui, que pode ser cobrado na prova. Esse aqui, ó, vou deixar aqui, dessa forma, é conte números. Ela pode variar, por exemplo, entre outras variações, conte se A1 até B4 tiver A. Ele vai contar só se ele achar a letra A. Nesse intervalo todo, onde ela achou a letra A? Em uma célula, vai retornar 1. Contou 1. Ah, esse aqui for A, ela vai retornar 2. Contou 2A. Olha lá. Ah, esse aqui for A, vai retornar 3. Por quê? O conte se, ele conta se atender algum argumento. Qual que é o argumento? Letra A, entre aspas, duplo, porque é texto. Se fosse valores numéricos, eu poderia colocar sem aspas. Vamos testar aqui, só para finalizar? Conte se, no intervalo de A1 até B4, tiver, por exemplo, número 2. 1, 2, 3. Ela vai analisar todo o intervalo, onde ela achar número 2 vai contar. Qual vai ser o resultado dessa função aqui, galera? 1, 2, 3. Ela vai contar 3 valores, número 2. Pronto, 3. Vamos ver só mais uma, para a gente variar aqui. Voltei para o normal. Conte valores de A1 até B4. Agora sim, ela vai contar valores. Onde ela achar valores, ela vai somar. Onde tem valor? Aí sim, 1 é valor, A é valor, célula vazia não é valor. Ela vai contar todos os valores. Se eu tenho aqui 4 linhas e 2 colunas, eu tenho 8 células. Apenas uma que não tem valor, então vai retornar aqui para mim 7. Agora sim, eu quero contar tudo que está na célula, texto, número e tal, todos os valores inseridos ali dentro. Aí eu tenho que utilizar conte valores. Se eu quero contar se atende a algum argumento, utilizo o conte se. Agora, se eu quero contar apenas números, eu vou utilizar esse aqui. Agora eu quero somar. Usa a função soma, soma se, soma ses, como a gente já viu também nas outras aulas. Fechamos? Já vimos aqui uma série de coisas que pode cair em prova. Gabarito dessa, então, como ela contou números, ela achou que 2, 4, 6 números. Gabarito aqui a letra E. 74, letra E. Questão 75. Considere que o usuário da internet está escrevendo uma mensagem de e-mail, no modo texto simples, sem formatação, utilizando o serviço webmail, ou seja, aquele serviço na nuvem, não é um software instalado no computador. Nessa situação, na mensagem de e-mail em edição, o usuário pode utilizar diferentes cores de texto na mensagem. Vou resumir isso aqui. Texto simples, sem formatação, ele não pode ter formatação nenhuma, não pode ter imagem no corpo do texto, o texto vai sair cruzinho e nu ali, ele não pode ter nada ali dentro do corpo do texto. Porém, eu posso anexar um arquivo? Eu já expliquei isso. Posso anexar sim. Então, utilizar diferentes cores não, inserir arquivos de imagens como anexo, posso, como anexo sim, porque o campo de texto é sem formatação. Imagine que são duas entidades separadas. Eu tenho um campo onde eu vou escrever meu texto, ele é sem formatação, está aqui. Mas eu vou anexar alguma coisa, eu posso anexar a imagem. Eu tenho um texto simples e vou pinçar a imagem e posso mandar no e-mail. Aí eu posso inserir arquivos de imagens como anexo. Utilizar o recurso de destaque de texto em negrito não tem formatação, pessoal. Utilizar fontes de tamanhos pequenos, não. Inserir imagens diretamente no corpo da imagem, não. Dentro da imagem, não. Só como anexo. Gabarito, letra B. Questão 76. Considere que o e-mail está sendo preparado para o envio. Para que este e-mail seja enviado pelo sistema de e-mail da internet, é obrigado que exista. Já expliquei isso também, essa aqui não vou aprofundar. Simplesmente, para eu encaminhar um e-mail, eu tenho que ter um destinatário. Porque eu já estou aqui escrevendo, então já é obrigatório eu ter o remetente. Eu estou remetendo para você o e-mail. Então tem que ter um destinatário. Só. Não precisa ter mensagem, não precisa ter assunto, não precisa ter anexo. Eu tenho que ter alguém. Eu citei até um exemplo que, para que serve isso? Não faz sentido. Faz. Eu te mando um e-mail e falo assim, eu vou te dar um toquinho, como se eu tivesse dado um toquinho no telefone. Vou te dar um toquinho, você grava o meu número aí. Serve para isso. Às vezes eu estou com o seu e-mail lá, estou com pressa, eu só copio no campo lá, envio para você saber, opa, bem que o Fabiano falou que ia mandar um e-mail, agora eu respondo para ele, porque eu criei um vínculo, eu já cadastrei o e-mail dele. Serve para isso também, mas eu só preciso disso. Vamos lá ver as opções. Pelo menos um destinatário
ou no campo para, ou com cópia oculta. Pelo menos no destinatário. Letra A é o gabarito. 76, letra A. 77, essa teve dúvida demais. E muito simples. Eu vou até lá para o PowerPoint para a gente trabalhar essa questão com mais detalhe. Sobre sistema de comunicação VoIP. Voz sobre IP. É correto afirmar que não permite a realização de conferência entre várias pessoas. Mesmo que você nunca tenha visto isso, você imagina voz sobre IP, comunicação de voz e tal, uma coisa da internet, bem sofisticada. É possível que possa ter conferência sim. A gente vai analisar outras, deixar ela no stand-by lá. Não permite conferência, até telefone celular comum permite conferência, tudo hoje tem conferência, então você deixaria ela no stand-by. Vou analisar que eu acho que isso aqui está errado. Vou analisar uma outra. Não se pode realizar uma conversação entre um equipamento VoIP e um de telefonia tradicional PSTN. Mas eu não sei o que é PSTN. Mesmo que você não saiba, está falando telefonia tradicional. É um telefone tradicional, um celular, um telefone fixo. Então está falando, não se pode realizar uma conversação entre um equipamento VoIP e um de telefonia tradicional. Isso eu expliquei com detalhe e dei exemplos aqui no canal, nessa playlist. Pode olhar lá e está na apostila também. Olha aqui. Também existem adaptadores para telefones convencionais, denominado adaptador ATA, que transforma o fixo em um dispositivo VoIP. Sabendo que existe então o ATA, que transforma um telefone convencional em VoIP, a gente fecharia facilmente. Então esse aqui eu expliquei. Você conversa assim entre VoIP e telefone convencional normalmente. Letra C. Não há uma conexão de comunicação permanente entre os usuários durante a conversação. Tecnicamente falando, o VoIP ele trabalha por comutação por pacotes. Nossa, mas agora atrapalhou tudo. Gente, VoIP, olha aqui, IP, Internet Protocolo, comutação por pacotes. Lá naquela matéria de redes que vocês assistiram, eu comecei a explicar lá aquela linha de transporte que tem lá dois protocolos, UDP e TCP. Ele utiliza aqui, na verdade, o UDP. User Datagram Protocol. Então, o que é comutação de pacote? Gente, é troca de pacote. É o sistema da internet que ela faz. Ele segmenta esses dados em pacotes e transfere por vários nós da internet. O que são nós? Cada encontro da rede com outro, um roteador, por exemplo, ele é considerado um nó. Já foi cobrado isso em prova. Por exemplo, você tem um ponto aqui, a rede está aqui, tem um outro ponto aqui, daqui vem para cá, mais um, vem para cá, mais um, depois aqui tem outro. Cada pontinho desse aqui é um nó. E pode acontecer desses nós fazerem isso aqui. O mesmo ponto está conectado por vários caminhos. Eu posso passar por aqui para chegar, posso passar por esse caminho aqui para chegar. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Qual o caminho que o protocolo vai escolher? Esse aqui todo cheio de volta ou esse caminho aqui? Esse aqui. Vai depender do protocolo que está utilizando e ele vai analisar todo esse tráfego. Talvez esse caminho aqui é mais longo, mais cheio de nós, mas é uma tecnologia mais veloz e está liberado, não tem nenhuma queda, não tem nenhum problema. Aí ele vai escolher esse aqui. De repente esse caminho aqui está mais fácil, porém ele é lento, está sujeito a calor, a ruído, a várias interferências. Aqui está dando queda toda hora nesse nó aqui. Então, não necessariamente o caminho de comunicação ele vai ser o mais curto, ele vai ser o mais rápido. A internet sempre, os protocolos fazem isso. Aquela pilha de todos aqueles protocolos, eles vão trabalhar dessa forma para que a informação chegue íntegra do outro lado e de forma mais rápida possível. Agora, na comunicação de pacotes, o VoIP, ele utiliza o IP, o protocolo de internet. Quando você estabelece uma conversação aqui, ele não vai, o tempo inteiro da comunicação, ele não vai estabelecer um caminho único, como ocorre na telefonia tradicional. Na tradicional, ele estabelece uma linha lógica do emissor com o receptor, faz a ligação e mantém aquela linha lógica o tempo todo. Depois encerra. Na voz sobre IP, não, porque é muito mais complexo. Ele começa a conversação por aqui. Aqui ficou ruim, ele volta a outra parte, manda para cá. Ele manda pacotes, ele comuta por pacotes, por vários nós, por várias partes da internet. Ele não tem um caminho exclusivo. Agora eu tenho certeza que vai ficar mais claro para você. Entender aquela rabisqueira toda? Vamos diferenciar as duas agora, principalmente a GTEL. Tem que entender isso aqui. Isso aqui é comunicação básica. A comutação por pacotes, então, é o que eu falei da pilha de protocolos. Ele vai segmentar por pacotes, vai cada hora para um lado, ele comuta, ele faz a troca
por pacote. Manda um pacote, esse pacote vai caçar o caminho mais rápido e vai chegar. Então, cada pacote vai por um caminho, um nó diferente e chega. A telefonia tradicional, ela faz o seguinte, ela comuta, ela troca por circuito. Ela gera um circuito virtual, como se fosse uma ligação. Lembra daquelas latinhas? Pensa nisso. É telefonia mesmo. Aquelas latinhas que as crianças brincavam antigamente. Tipo aqui, ó, pega uma latinha, coloca uma linha aqui, conversa, vai do outro lado de lá com outra latinha. Isso faz virtualmente e mantém essa ligação o tempo inteiro. Ou seja, ela vai trocar por circuito. Ela vai criar um circuito, vai estabelecer a ligação e depois fecha o circuito. Por isso ela é muito mais eficiente. Porém, ela dedica um circuito inteiro para fazer uma coisa só. A internet não. A internet ela pega um circuito e faz tudo ao mesmo tempo com ele. Ela compartilha. É compartilhado esse canal. Na mesma hora que está passando voz, está passando dados, está passando vídeo, está passando áudio, um tanto de coisa ali ao mesmo tempo, pelo mesmo canal. Ao tempo que a telefonia PSTN, que é a telefonia padrão, ela usa dedicado. A palavra-chave para você montar seu mapa mental, uma é dedicado, ou seja, o canal é dedicado. Lembra do telefoninho aqui, ó? Telefoninho dedicou uma linha para conversação. Na telefonia VoIP é comutação por pacote. A voz ela não vai ser de uma latinha para outra. Ela vai passar por um nó, chega no destino. Passa por um outro nó e chega. Letra C, então. Não há uma conexão de comunicação permanente entre os usuários durante a conversação. Exatamente. Não é permanente como a telefonia. Ela oscila entre nós da rede. Tá certinho essa questão. Letra C está correta. Realiza ligações de áudio somente entre dois equipamentos computacionais conectados na internet. Se você sabe essa, logo você sabe essa. Por quê? Não precisa estar os dois na internet. O Skype, por exemplo, que é o mais conhecido, vai possibilitar que você, através da internet, faça uma ligação, atinja lá o servidor, lá, digamos assim, da telefonia, e ela complete essa ligação para um telefone fixo. A regra basicamente é essa. Mas em resumo, o que você precisa levar para a prova? Ela realiza ligações de áudio não é somente entre dois equipamentos computacionais conectados à internet. Pode estar um conectado e o outro pode ser um telefone fixo ou um telefone móvel celular, que vai completar através desse link que existe entre a telefonia, VoIP e tal, entre as empresas de telefonia. E a letra E utiliza como meio de transmissão somente a tecnologia de rede de computadores como Ethernet. Não, a gente viu que são várias tecnologias. Essa Ethernet é uma tecnologia mais voltada para LAN, está lá na camada de hardware. Vou mostrar aqui, está na página 115 da apostila, a nossa pilha de protocolos. Quando eu falei TCP, IP e UDP, é a camada de transporte. Olha aqui, segmenta o conteúdo das mensagens em pacotes. Abre e fecha pacote. Espalha isso pela rede. Vai procurar caminho mais rápido o tempo todo. Caiu uma conexão aqui, você não perde. Você está assistindo um filme pela internet e tal. Com certeza, nesse momento, várias conexões estão caindo, estão se restabelecendo e você não sofre essa ação. Por quê? Ela compartilha toda a rede, acha que os protocolos possibilitam isso. Passa por esse, passa por aquele, passa pelo outro e acaba chegando em você. Ela segmenta, então, na camada de transporte que isso acontece. E o protocolo utilizado é esse UDP, que ele é bem mais rápido que o TCP, porém um pouco menos tecnológico. O TCP é mais tecnológico, orientado à conexão, bem sofisticado, por isso mesmo ele é mais lento. Ele estabelece a comunicação primeiro, pergunta se você está apto a receber o dado, abre a conexão, manda, depois fecha a conexão, confere lá se foi feito tudo certinho, é o TCP. Os dois têm a mesma função, TCP e UDP. O UDP não, ele manda pacote, caiu, ele manda de novo. Ele é bem mais rápido, eu já expliquei isso também na aula de rede. Então, essa tecnologia é do VoIP, segmenta em dados. E a tecnologia da telefonia convencional, tradicional, ela cria um vínculo virtual, único, e fica utilizando aquele canal exclusivo ali. Estava conversando, a ligação caiu. Por quê? Caiu aquela rede virtual. Você tem que retomar e criar outra ligação para estabelecer esse vínculo. E na camada de rede, está aqui, ó, Ethernet, preparam os datagramas para envio através do hardware de rede. É um deles, mas está vendo que é uma série de tecnologia, uma série de coisas. E a questão simplesmente traz aqui, utiliza como meio de transmissão somente as tecnologias de redes, de computadores, como Ethernet. Ela está contradizendo tudo que a gente falou aqui para trás, está muito errada. Então você ficaria entre a C e entre A. Imagina bem, entre essas duas, não permite realização de conferência entre várias pessoas, claro que você marcaria C. Por quê? Você ia imaginar o seguinte, VoIP, uma tecnologia avançada sobre IP e tal, não vai possibilitar conferência, ainda assim você acertaria. Mas agora, com essa série de informações que eu passei, aí fica fácil.
complementa com a aula anterior que eu expliquei só sobre VoIP, mais essa aula aqui, revisem que, principalmente para GTEL, eu tenho certeza que essas questões de comutação por pacote e comutação por circuito, que elas são diferentes, isso pode ser cobrado. Aqui no próximo slide eu coloquei um exemplo do meu Skype, que é a minha foto aqui, fazer uma chamada. Use o teclado de descagem, esse tecladinho aqui, para ligar para celulares e telefones fixos no mundo inteiro. Pelo próprio Skype, então, o tutorial de ajuda dele já te fala que o Skype, que é uma tecnologia que usa VoIP para comunicação, você pode discar para telefone fixo e celular no mundo inteiro. Basta colocar crédito. Se eu não me engano, hoje está na faixa de R$30 o mínimo que você pode colocar. Mas aí você fala muito com R$30, muito mesmo, e no mundo inteiro. E a qualidade está ficando cada vez melhor. Questão 78. Os navegadores de internet típicos como Google Chrome, Mozilla Firefox e o Microsoft Edge possuem as pastas favoritos, histórico e download. Com relação a essas pastas, é correto afirmar que os links das páginas frequentemente visitadas são armazenados automaticamente em favoritos. Não, o link, pessoal, é o link todo, o endereço que você visitou. Ele vai ser armazenado aonde? Em histórico. Os conteúdos das páginas recentemente visitadas são armazenados em downloads. Não, você faz download, quando você clicar aqui em download, aí sim, vai para a pasta download. Isso também tem como você configurar e direcionar para outra pasta, caso você queira. Mas por padrão, realmente vai para download. Mas não é o conteúdo de página que você visitou. Quando você visita, ela vai para onde? Vai para o cache. A gente viu numa aula passada, e não lembro qual, que tem como você... lembro sim, aula de busca e pesquisa, que tem um comando lá, cache, para você acessar só o cache daquela página, a última versão ativa daquela página. Talvez o site saiu fora do ar, mas tem o cache dele gravado, e você consegue acessar lá no servidor a última versão ativa daquele site. A palavrinha cache estava lá. Letra C. Os conteúdos das páginas recentemente visitadas são armazenados em favoritos. Você que favorita, na verdade, com Ctrl D, por exemplo, Ctrl D, vou adicionar aqui como favorito. Mas você que vai definir isso, não simplesmente o conteúdo que você visita recentemente. Aqui, pela mesma forma da B, vai para o cache. Letra D. Os conteúdos das páginas visitadas são armazenados em downloads para permitir uma leitura sem conexão. A leitura sem conexão no cache também. B, C e D, tudo cache. Todos os links de páginas recentemente visitadas são listados em histórico. Letra E. Fácil essa, né? 78, então, letra E. 79. Uma das diferenças entre internet e intranet é que na intranet, aquela rede corporativa, é disponibilizada apenas a troca de informações por meio do e-mail corporativo. A gente já viu também nas aulas passadas que a intranet ela usa a mesma tecnologia da internet. Basicamente, tudo que você faz em uma, você faz a outra. Ela não tem tanta limitação. Na verdade, não tem limitação nenhuma. A limitação é acesso e tal, porque é uma rede mais corporativa, mas a estrutura, a pilha de protocolos TCP e IP, ela é que regula tudo na intranet também. Basicamente, é a mesma plataforma. Então, aqui está errado. O acesso é restrito a um certo público, que utiliza de nome de usuário e senha para acesso. Está correto, é um dos conceitos de intranet, preste muita atenção nisso, que intranet e internet, elas trazem vários conceitos. Um deles é esse de usuário e senha, porque por ser uma rede corporativa interna, se não tiver usuário e senha, qualquer pessoa externa pode acessar, então ela perde a essência de intranet. É isso aqui, a letra B está certa. 80. Quando se realiza uma navegação na internet, é necessário digitar de um URL na barra de endereço do navegador. Considerando que se esteja realizando a navegação internet para acessar uma página cujo domínio é de uma organização governamental brasileira, um exemplo correto de URL é: preste muita atenção nas palavras-chave dessa questão, considerando que se esteja realizando uma navegação na internet para acessar uma página cujo domínio é uma organização governamental brasileira. Ou seja, está tratando de navegação na internet, o conceito que o usuário acessa para navegar na internet só. Não é um conceito mais técnico, é um conceito mais amplo de navegação. Um exemplo correto de URL é Make2, já cai por terra. Nós estudamos isso lá, nós não vimos esse protocolo. Não é protocolo aqui de URL. HTTP, beleza, existe o protocolo.
ong.org.br. Não atende porque não é governamental brasileira, tem que ser gov. Receita.gov.br. Opa, essa aqui derrubou muita gente porque tem o gov, tem a Receita e o FTP é um protocolo aceito. Porém, ele é aceito inclusive para aqui, ó. Posso colocá-lo aqui para acessar, mas não para navegar. Navegar dessa forma de usuário, eu consigo, por exemplo, no meu site, subir arquivos através desse protocolo de transferência de arquivos. Utilizo um programa que chama FileZilla, utilizo vários recursos desse FTP, porque é uma transferência bem rápida, uma transferência eficiente, que geralmente muito utilizada em banco de dados, para transferência de dados e tal. É um protocolo sim que pode ser utilizado aqui via browser, mas ele não é o protocolo que você utiliza para navegar. Então por aí você já elimina, porque tem outra questão parecida, olha aqui. http://www.ssp, Secretaria de Segurança Pública, deve ser, .sp.gov.br. Tá aqui um URL completinha, simples. É só marcar a letra D, era essa aqui. A de cá.com.br não é. A chave da questão é governamental brasileira, organização governamental. Aqui apareceu ONG, não governamental. Aqui apareceu um protocolo diferente de navegação. Então a palavra-chave, navegar na internet e não explorar a transferência de arquivo, uma coisa mais avançada. Gabarito, letra D. 81 também tirou o sono de muita gente. Questão muito simples. Um dos componentes utilizados em microcomputadores e que é utilizado em arranjos ou grupos de componentes recebe a denominação por meio do acrônimo RAID. Um RAID corresponde a um conjunto de quê? De discos. Na verdade, o que é o RAID? Muita gente perguntou nos comentários, eu não respondi lá porque eu vou responder em vídeo. O que você precisa saber a respeito de RAID para nível de prova de conhecimentos básicos? É que é um sistema de espelhamento de discos. São vários discos que têm os seus dados espelhados. Aí tem nível de RAID 1, RAID 2, RAID 3 e por aí vai. Porém, não vai aprofundar o nível de tecnologia para você. É só você entender que são discos HDs. Imagina um disco aqui, outro disco ali, outro disco lá. Pode ter 2, 3 discos espelhando essa informação. Para quê? Por questão de segurança. Aí um backup tem a ver com o conceito de backup, mas preste bastante atenção no detalhe. Um backup que eu pego em um CD e guardo aqui no meu armário, se o meu computador for roubado, pegar fogo, estragar, queimar, eu tenho um backup, eu volto e gravo novamente. Mas se no momento do acesso aqui agora, que eu estou gravando, esse HD der um problema, ele vai parar de funcionar, vai acessar determinada trilha, determinado setor do HD e vai travar, eu vou ficar inoperante. A função do RAID, ela é em tempo real. Por exemplo, vou dar um exemplo claro que eu aprendi na faculdade, não esqueci nunca mais. Um cara de rede lá que trabalhou no Itaú há muito tempo. Geralmente os operadores de rede de computadores que trabalham em bancos são os mais feras, porque a segurança em banco tem que ser tremenda. Imagina o seguinte, você tem uma conta no banco e está só no HD. Fato simples, você vai lá sacar seu dinheiro, vai acessar seus dados, não consegue acessar seus dados, vai ficar fora do ar. Ah, beleza, depois você volta lá e acessa. Agora imagina, alguém vai lá e rouba esse HD. Sua informação está só nesse HD? Ela tem que estar em HDs diferentes, de forma espelhada, de forma que quando caiu em um, o outro está funcionando. Se pegar fogo no prédio inteiro, a sua informação tem que estar distribuída e não só em um lugar. Costumam as grandes corporações terem dispositivos espelhados em continentes diferentes, para se ter uma ideia. Porque se dá um sinistro muito grande naquele país, acontece uma guerra, uma bomba atômica, destrói tudo, essa informação não pode perder. Tem informação de gente do planeta inteiro, tem bilhões ali investidos. Basicamente, você tem que entender que o RAID é um sistema de redundância, ou seja, vai redundar, o dado está redundante, ele está aqui, está lá. Para que você consiga acessar o tempo todo, sem que caia, e se que um desses der problema, danificar, queimar, os dados estão salvos em outro canto. Ou seja, um array, uma série de discos independentes, redundantes, é redundância de dados em discos. Então, RAID, para aquela questão lá, só perguntou isso. 81, então, simplesmente discos. RAID é um conjunto de quê? De discos redundantes. Só isso. Para finalizar, 82, outra questão que tirou o sono de muita gente, que eu não tive tempo de passar também, que eu vou passar agora mais para frente. A gente vai tratar sobre impressoras daqui a pouco, nas próximas aulas, antes da prova, é claro. O tipo de impressora na qual há uma cabeça de impressão constituída por pequenas agulhas que pressionam uma fita de tinta. É conhecida como impressora matricial. Se você já é funcionário público, você não errou essa. Todo órgão público tem a danada da matricial.
Ela é cara, geralmente a FX890, a Epson, pode procurar na internet aí se você quiser conhecer o modelo, Epson FX890. Ela é cara demais da conta, uma impressão horrorosa em fita, porém ela imprime uma cacheta de fita de formulário contínuo direto e não acaba a tinta. É uma impressora muito econômica, por isso ela é cara. Mais para baixo aqui eu não vou entrar muito no mérito, eu vou considerar aqui como encerrada e vou fazer agora as considerações para você que vai fazer as próximas provas. O que a gente viu na grade do edital e o que está aqui nessa prova que a gente pode tirar como ideia para nortear nosso estudo daqui para frente. Vou pegar aqui o início da apostila. Vamos lá na grade aqui, ó, cronograma de matérias para todos os cargos. Quais são esses cargos? Os 6 cargos que estão abertos. 2 provas já foram, temos mais 4 para frente, que o cronograma é exatamente igual. Com a pequena diferença que o cargo de AGETEL está escrito comunicação na frente. Mas olha aqui, sistema operacional. Para AGETEL, foca no sistema operacional Windows, 80%, tira 20% para estudar Linux. Porque você precisa comparar o que é o sistema de arquivo do Windows, arquivos do Linux, permissões de arquivos, aquela questão toda ali bem superficial. Editor de texto, escrivão já foi, a grande maioria foi aqui. Se cair qualquer coisa sobre editor de texto, a gente vai estar tranquilo, não vai fugir disso. Você tem que memorizar lá guia, grupo, tarefa e algumas informações sobre o LibreOffice Calc. Lá não tem guia, grupo e tarefa, tem menus suspensos ali que descem colunas. É bom você conhecer principalmente as diferenças entre teclas de atalho. Por exemplo, Ctrl N é negrito lá no Word, Ctrl N no LibreOffice, nova página, você abre uma nova página no Word, Ctrl O. Aí por aí vai. É o basicão, eu dei umas dicas na aula passada, dá uma focada naquilo. Tá de bom tamanho para a gente estudar. Editor de planilha eletrônica, mesmo que seja LibreOffice Calc ou Excel, que são os concorrentes, dentro da folha de cálculo, tudo que a gente aplicou aqui hoje, aplicaria no Calc. O que pode destoar é a interface gráfica. Aí pode ter pequenas diferenças, como foi cobrado lá, configuração de impressão em cima lá no Excel, nas provas anteriores que eu deixei para vocês fazerem. Dá uma revisão naquilo, tá ótimo, mas principalmente, o que você tem que focar aqui em planilha eletrônica? As principais funções. Faça o dever de casa que eu passei, para quem tem dúvida, tá aqui o dever de casa. Tá aqui o primeiro artigo do site, só você clicar aqui, ó, curso de informática, grátis, Polícia Civil de São Paulo, perguntas frequentes. Tem uma série de perguntas aqui para baixo, não precisa ler aquilo mais. Aquilo era informação passada sobre como que ia funcionar o curso. Agora o curso já está andando, está quase no final. Você vai fazer essa maratona de reta final aqui, ó. Tem que clicar no link, é só clicar no link aqui, pessoal. Tinha gente que não estava achando as aulas e tal, não estava conseguindo baixar PDF. Entra no site, primeiro artigo do site, tá aqui, ó. Só clicar e assistir todas essas aulas. Você vai estar muito bem. Correio eletrônico. Eu vou passar algumas coisas a mais no que tange a rede, comunicação, para o pessoal do AGETEL. Mas o que a gente passou aqui de correio eletrônico, mensageria, voz sobre IP, com mais essa complementação dessa correção que a gente fez, tá tranquilo para fazer a prova. Tranquilo assim, eu vou parar de estudar? Não, revisar, assistir de novo, anotar, focar nisso aqui na reta final. É claro que você tem outras matérias para estudar, gente, mas informática, para algumas matérias, ela está no mesmo nível de português. Então tem que estudar equilibrado para chegar lá e fazer uma boa prova. Ambiente de rede é onde eu acredito que isso aqui, ó, daqui para cá, é o que vai ser mais pesado para o AGETEL. Perceberam que não caiu nada sobre mensageria ainda, pode ser que caia. Voz sobre IP caiu uma. Ambiente de rede, começou a cobrar sobre o URL, sempre cai o URL, reforcem isso aqui, ó. Entenda o URL, na apostila está explicando todos os protocolos, tudo sobre o URL. Nas aulas passadas também tem. Sites de busca, impressão de páginas, redes sociais, não caiu nada até agora. Sistemas de busca e pesquisa ainda não caiu exatamente, a gente estudou muita coisa, dá uma revisada naquilo. Proteção e segurança eu vou passar ainda. Configurações, armazenamento de dados em nuvem, isso aqui eu vou passar mais para frente. Nas próximas 6 aulas que a gente vai ter, com a graça de Deus, a gente vai conseguir gravar até a data da prova. Torçam aí por mim, viu? Minha voz já está começando a sumir aqui. Mas energia positiva, que eu vou fazer o possível para deixar esse curso completinho na mão de vocês, para depender só de você fazer uma boa prova. Então, algumas coisas que ainda não foi passada no edital, a gente vai tentar passar tudo aqui, até a data da prova. E hardware, eu também vou dar uma revisão aqui. Vou falar um pouco mais sobre placa-mãe, barramento a gente já falou, memória, processador, aquelas questões de cache,
que caiu na outra prova que a gente vai corrigir amanhã. Em resumo, eu vou dar uma complementada, vou revisar tudo aqui para que a gente passe tudo aqui nesse curso completo. Mas parte de você agora revisar as aulas, entender, tangenciar as questões, rodear as questões que eu passei e tentar ser criativo, porque depende mais de você do que de mim. Eu sou um mero instrumento aqui para te orientar. Você que tem que chegar e pegar pesado nos estudos. Beleza? Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal para acompanhar, marca o sininho para não perder as aulas e tem a playlist da aula 1 até o final. Te espero então na próxima videoaula, não vou falar mais que a voz já está sumindo. Pode ser amanhã ou depois. Um forte abraço e até lá!